Indo, módulo 3 de planejamento urbano e regional. Bom, vamos então fazer uma breve abordagem também do termo de referência 1, que tratou da configuração do espaço urbano e regional. O que foi que nós pedimos nessa primeira etapa? Exatamente no capítulo 1, que vocês elaborassem e lessem o capítulo 1, que é Conceito de Região Metropolitana, avaliassem, certo, quais foram as condicionantes ou as questões urbanísticas a nível internacional que fundamentaram a criação de regiões metropolitanas, para vocês observarem que é um fenômeno em termos urbanísticos que eu considero recente. Bom, então, da mesma forma, pedi que vocês pesquisassem. Claro, essa pesquisa vocês podem fazer na internet, que tem muitos documentos sobre isso aí. É no sentido de consolidar um conteúdo fundamentado, porque todos nós, eu acredito que todos vocês da turma residem na região metropolitana. Pode ser que tenha alguém de um outro município, Feliz Santana, que esteja fora da nossa região metropolitana. Mas, até esse momento, eu tenho certeza que todos já têm conhecimento quais são os 13 municípios que compõem a nossa região metropolitana. Mas antes, como eu vinha conversando com vocês, nós temos o quê? Queremos saber também quais foram aqueles motivos, quais foram as razões, porque nós adotamos também esses procedimentos que já vem ocorrendo no resto do mundo e que no Brasil também nós deveríamos termos nossas regiões metropolitanas. Então, esse é o que a gente pede aqui, como está aqui no nosso capítulo 1, letra C, questões nacionais que determinaram a criação de regiões metropolitanas no Brasil. Eu peço que vocês coloquem algumas imagens no relatório, para que ilustre e fique mais visível por que razão nós temos também as nossas regiões metropolitanas. Talvez, eu acredito que muitos de vocês ainda, até fazer essa disciplina, não tinham noção dessa questão. E aí a gente se pergunta, de fato, o que é importante eu saber isso para o planejamento? Essa é uma grande pergunta que vocês têm que questionar a si mesmos e têm que procurar na pesquisa razões para isso. Inclusive, eu posso antecipar a vocês que os arquitetos, na década de 60, no começo da década de 60, antes da ditadura, todos vocês sabem que o regime militar da ditadura começou em 1964. E os arquitetos, que são organizados no seu instituto chamado IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, é a nossa associação cultural e política. Todas as profissões também se reúnem em suas associações, e nós somos muito consultados, principalmente nos parlamentos, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, quando alguma coisa tem a ver com arquitetura e tem a ver com planejamento. Então, o Instituto dos Arquitetos, em 1963, fez um seminário sobre habitação. E eu não vou dar, evidentemente, eu quero que vocês pesquisem. Vocês podem também buscar na internet o seminário do IAB de 1963. E foi muito importante, que foi a única categoria profissional que se preocupou com a questão demográfica do país. Estava muito preocupado da forma como o desenvolvimento da nossa economia. Aí vocês vejam a importância que é para os arquitetos e urbanistas terem um acompanhamento da economia. E o caos que poderia ocorrer no país
se algumas providências não fossem adotadas. Então, eu sugiro que vocês também pesquisem na internet ou até no próprio site do IAB, IABB de bola, Instituto de Arquitetos de Arquitetos do Brasil, não é dos arquitetos, porque nem todos os arquitetos se associam, porque não quer, é livre de espontânea vontade o associativismo. Eu, por exemplo, já fui presidente por 3 períodos no departamento aqui da Bahia. Nós somos divididos em departamentos. Todo estado tem um departamento. E alguns municípios do interior, que tem muitos arquitetos, também cria um núcleo e nós sempre nos reunimos e discutimos uma série de questões. É a organização que vai realizar o Congresso Internacional da UIA. O IA é a União Internacional de Arquitetos, e que foi transferido, para quem não tem a informação ainda, para o próximo ano, em função dessa situação do Covid-19. Bom, então voltando aqui a nós então colocávamos, não é, as questões que devem ser também nacionais, observadas para vocês terem essa fundamentação. Bom, depois dessa etapa, vocês foram fazendo um mapa, onde vocês desenvolveram uma série de questões. Muitos já me enviaram. Quem não enviou, aproveita para enviar logo, porque eu tenho que lançar as notas. E depois de lançar a nota, aí vai ficar bloqueado. Certo? Então, eu pedi que vocês seguissem todos esses procedimentos, pesquisar quantos e quais são os municípios da RMS. Depois também pedi que vocês definissem uma representação gráfica para a região metropolitana e outro para os municípios. Pedi que vocês localizassem, vocês concentrassem muito mais aspectos da mobilidade nesse primeiro momento para o modal rodoviário. Sim, e já que estou falando nessa questão da questão da mobilidade, nós pedimos que vocês localizassem os terminais e as estações de transporte passageiro, que nós chamamos de estações rodoviárias de cada município. Também coloquei os 2 grandes portos que tem na nossa região metropolitana, e também os 4 principais terminais de caráter metropolitano. Espero que todos tenham entendido e tenham encontrado isso, como também os 2 aeródromos. Um, claro, é mais fácil que aqui em Salvador, e outro vocês devem ter pesquisado aí para encontrar. Bom, e deixa-me ver. Então nós ficamos muito mais no primeiro TR neste campo, ok? Deixa-me ver se teria mais alguma coisa. Assim, o modal metroviário, eu pedi também que vocês localizassem somente as estações de integração. Por que as estações de integração? Porque as estações de integração, elas têm um caráter estruturante. Que caráter estruturante é este? Bom, porque você vai ter, no mesmo lugar que você tem o metrô, você tem um outro modal, que no nosso caso é o ônibus. Observe que a futura estação rodoviária, ela vai ter uma integração com os 3 modais. O modal rodoviário intermunicipal ou interestadual, o modal metrô e o modal ônibus urbano ou intermunicipal. E hoje, em mobilidade urbana, e isso está na Lei de Mobilidade, da Política de Mobilidade Urbana do Brasil, qualquer atividade de planejamento na área de mobilidade tem que ter a integração. E aqui eu avanço um pouco sobre essa questão da mobilidade. A integração tem que ser física, tarifária e modal. Ou seja, a física, no mesmo espaço físico, eu posso me deslocar para qualquer modal. Tarifária, a tarifa, no que for possível, tem que ser única, para facilitar o que hoje nós já tivemos com o metrô, não é? Para facilitar que o passageiro não tenha que adquirir
cada vez mais uma passagem quando vai mudar de modalidade. Bom, e como nós temos o transporte rodoviário na futura estação, que pelo que diz já deveria estar começando as obras, então, evidentemente que não dá para você fazer tarifa única nesse particular. Bom, então, você tem que ter, de fato, a integração modal, a física e a tarifária, para funcionar perfeitamente, e é assim que o futuro está ditando para nós. Ok? Muito obrigado, então. Vamos, então, para o próximo módulo.